Serviço Divino de Palavra, domingo 8 de maio de 2022. Amados irmãos e irmãs, a palavra que nós temos para esta manhã está escrita na carta aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 12 e 13, onde diz: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Até aqui. Bom dia a todos os irmãos e irmãs, que sejam todos também bem-vindos nesta hora em que nós podemos nos reunir em nome de nosso Senhor Jesus. Que possamos sentir também a sua presença aonde nós estivermos, aqui na comunidade, na igreja, como também na casa de cada um de vocês. Que possamos estar em profunda comunhão divina e espiritual para esta palavra, e que ela toque também o coração de cada um de nós, que ela possa ser profunda e que possa mente nos mostrar, amados irmãos, das graças que Deus tem feito a cada um de nós. Esta carta que é escrita pelo apóstolo Paulo a Colossenses, tem uma palavra que é muito forte para nós e tem um significado maravilhoso. No versículo 13 ele diz: e nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos libertou da escravidão. E esta palavra, ela tem que ter um sentido muito forte nas nossas vidas, e nós temos que ter, amados irmãos, o entendimento do que significa esta libertação. Lembrando só um pouquinho atrás, nós sabemos da importância que teve quando Deus libertou o seu povo do Egito. Quantos deles, durante tantos anos, esperavam por esta libertação? E Deus prometeu que libertariam, e foi liberto ao seu povo. É um exemplo apenas para que nós possamos trazer para o nosso tempo hoje e entender que libertação é essa que Deus nos concedeu. A libertação da escravidão do mal, aonde através de nosso Senhor Jesus Cristo foi possibilitado a nós, pelo seu sacrifício. Lembramos domingo de Páscoa, lembramos a Sexta-feira Santa, a importância que tem nas nossas vidas, tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo realizou, o seu sacrifício de morte e a sua ressurreição, possibilitando então a nós a nossa libertação, a libertação do mal, a libertação inclusive da morte, a morte espiritual, se nós pudermos crer de coração em nosso Senhor Jesus Cristo, como Filho de Deus, o nosso Redentor. Então esta é a libertação que nos é concedida, e nós agradecemos a Deus por nos libertar dessa escravidão do mal, e por também nos ingressar na sua igreja, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, conseguimos entender, ou conseguimos ter a magnitude do que é hoje nós fazermos parte da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Podemos até levar um pouquinho a mais, fazer parte desta igreja, reconhecer que nós somos a igreja de Cristo, aonde através dos seus ensinamentos, através dos seus mandamentos, através dos seus feitos, nós somos hoje ainda participantes deste reino, e nós conseguimos enxergar além ainda deste reino que nós estamos vivendo hoje, que é esta comunhão, é viver esta palavra, é receber este alimento. Conseguimos enxergar o reino que Ele também tem prometido para nós, um reino de paz,
um reino sem sofrimento, um reino que nós estaremos à presença de Deus. Como diz na Escritura, Deus será o nosso sol, a nossa luz, será tudo para nós. Conseguimos entender, amados irmãos, a magnitude dessa palavra, libertação do mal? Então, esta carta que o apóstolo Paulo fez a Colossenses, ela menciona 3 razões para que nós possamos sermos felizes e agradecidos a Deus pela nossa eleição. Gostaria até que vocês também em casa pudessem também ler esta carta de Colossenses e entender um pouquinho mais daquilo que nós vamos ouvir aqui sobre essa palavra. E uma das 3 razões que o apóstolo menciona aqui, que é mencionado para nós, fala sobre agradecer pela salvação prometida que o nosso Senhor Jesus Cristo manifestou e deixou para nós. Deus nos deu a possibilidade de herdarmos a sua glória através do renascimento de água e de espírito. Ou seja, para que nós possamos entrar na glória do Senhor hoje e na eternidade, é necessário que nós possamos renascer de água e espírito. Amados irmãos, não é uma fantasia, não é um simbolismo, mas é uma realidade para todos aqueles que querem alcançar e entrar na graça do Senhor e poder também entrar no reino de Deus. É necessário que nós possamos renascer de água e de espírito. Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 13 e 14, tem uma palavra que menciona assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade. Aqui nos deixa claro, amados irmãos, Jesus Cristo, foi Ele que possibilitou tudo isto a nós. E este é um dos motivos que nós temos para poder agradecer a Deus, reconhecer que Cristo, o que Ele fez por cada um de nós. Um outro motivo que também é constatado aqui, amados irmãos, é para que através desse reconhecimento, permitir com que o Espírito Santo desenvolva em cada um de nós a nova criatura. E qual é essa nova criatura? É o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao renascermos de água e do Espírito, somos batizados com os dons do Espírito Santo, e Ele, amados, Ele não vai fazer nada que nós não permitirmos. Como nós sabemos, a obra de Deus, ela é livre, não somos obrigados a nada. Para que o Espírito Santo, ou para que nós possamos crescer na nova criatura, é necessário que nós possamos deixar com que o Espírito Santo desenvolva em nós essa característica. Não é com a nossa sabedoria humana, não é com os nossos conhecimentos que nós vamos crescer espiritualmente, mas sim através da comunhão com o Espírito e permitir com que Ele desenvolva em nós essa nova criatura. Então não adianta nós apenas sermos batizados com água e Espírito, mas se não nos permitir com que Ele trabalhe dentro de nós. Se Ele não trabalhar, amados, nós vamos seguir quem? Aos espíritos do mundo. Aí nós vamos ter os medos, nós vamos ter os receios, nós não vamos praticar aquilo que, por exemplo, nós ouvimos no domingo passado, o amor ao próximo. Porque a igreja de Cristo, como diz aqui na palavra, ela é para que nós possamos também nos aproximar do nosso próximo e poder trabalhar para que ele também possa receber ajuda, tanto no sentido espiritual, como também no sentido humano e material. Uma outra maneira, ou um outro agradecimento que diz aqui na palavra que nós também podemos e temos que agradecer ao Senhor, é agradecidos pela libertação do mal.
Puxa vida, como que eu posso dizer que eu estou liberto do mal? Mas o que é o mal? O mal é o pecado. O mal não é as nossas necessidades, o mal não é o nosso sofrimento, o mal não é a nossa morte, mas é o pecado. Por quê? Todos vão sofrer. Jesus Cristo sofreu, os apóstolos sofreram, todos. Não é este mal que nós queremos dizer, mas é o mal do pecado, da desobediência a Deus. E aqui nos diz que nós devemos agradecer, porque apesar de estamos expostos aos sofrimentos, à morte, nós somos livres em Cristo. O que é sermos livres em Cristo? Aí, mais uma vez, vem o conhecimento e o desenvolvimento do Espírito Santo em nós. Porque nós estamos ainda no mundo, e nós sofremos, como diz aqui, estamos expostos a tudo aquilo que as pessoas vivem. Mas se nós permitirmos que o Espírito Santo se desenvolva em nós, aí nós vamos entender aqui. E o exemplo que eles dão, nós somos agradecidos porque não somos prisioneiros da sociedade em que vivemos, não somos e não precisamos ser corruptos como muitos são. Por quê? Porque o Espírito Santo nos ajuda a nos fortalecer na criatura que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, Ele nos ajuda a nos fortalecer e a vencer aquilo que são as tentações do mundo. A corrupção. O que é a corrupção? É o desejo pelo bem material. É o desejo de querer sobrepor-se sobre o outro, sem prestar atenção que nós estamos machucando, estamos ofendendo, nós estamos realmente passando por cima das pessoas. E aqui nos fala, nós não somos prisioneiros do mal, não somos prisioneiros desta sociedade em que nós vivemos e que nós conhecemos essa sociedade, uma sociedade corrupta, mentirosa e tantas coisas que nós podemos realmente citar aqui, amados irmãos. Não somos escravos das necessidades materiais. Nossas necessidades não nos leva a sermos desrespeitosos com o nosso próximo. O que é isso, amados irmãos? Também olhando sempre o sentido espiritual. Acabamos de falar, a sociedade é corrupta. Nós temos necessidades, todos nós temos necessidades materiais, todos nós temos anseios, todos nós temos esperança de ter uma vida muito melhor. Mas, amados irmãos, essa necessidade, nós não somos escravos dela também. Porque a nossa maior riqueza e o nosso maior desejo é poder estar em obediência a Deus. Todos nós temos o desejo e queremos ter uma vida próspera, uma vida rica, mas, amados irmãos, uma frase que nós podemos dizer: a maior riqueza é aproveitar da humildade, não digo da pobreza, aproveitar da humildade aquilo que ela tem de melhor. E o que ela tem de melhor? Olhemos para nós. Se nós somos humildes perante ao próximo, se nós somos perante a Deus humildes, aqueles que estiverem ao nosso redor e próximo a nós vão aproveitar de melhor daquilo que nós temos pela nossa humildade. É o nosso amor. Porque aquele que é humilde, ele ama a si, ele ama o próximo e ele ama a Deus. Então nós não somos escravos dessas nossas necessidades, por mais que nós queiramos alcançar. Mas se não alcançamos, isso não vai fazer com que nós vamos prejudicar o nosso próximo. Nós não vamos desrespeitar o nosso próximo. Essa é de uma outra maneira. E aqui também nos fala, amados irmãos, não somos prisioneiros de nosso passado e das nossas fraquezas. Graças a Cristo nós somos perdoados. Essa é a maior graça que nós temos. Esse é o melhor. Quem de nós já não se sentiu culpado pelas suas falhas, pelos seus pecados? Quem de nós já não pôde, na hora de tomar a Santa Ceia, a consciência está pesada e será que Deus vai me perdoar? Será que eu mereço esse perdão? Mas após participar
de um serviço divino, receber a palavra, se fortalecer, chegar diante do altar com dignidade, como sempre ouvimos falar, e reconhecer que através do sacrifício que Jesus Cristo fez, foi possibilitado para nós o perdão dos nossos pecados, e nós temos essa certeza. Como é bom sair da casa de Deus com a consciência tranquila. Então aqui nos fala, nem isso nós somos prisioneiros, não somos prisioneiros dos nossos pecados, não somos prisioneiros das nossas falhas, porque o Senhor, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos perdoa. Mas também é necessário que nós possamos deixar com que o Espírito revele para nós tudo isso. É necessário que nós precisamos deixar com que o Espírito Santo faça com que nós possamos nos arrepender das nossas falhas. E aí sim, Ele vai fazer o seu trabalho, porque a nossa fé vai nos permitir reconhecer: o Senhor me salvou, o Senhor me tirou dessa escravidão, eu já não sou mais escravo das minhas falhas, dos meus pecados. Então, podemos ver nesta carta, como o apóstolo Paulo mostra e ensina aos colossenses uma coisa totalmente diferente. O que significa esta libertação, o que significa sermos libertos em Cristo, reconhecer em Jesus Cristo aquilo que Ele possibilita a cada um de nós. E a terceira menção aqui que fala sobre agradecermos, fala agradecer por uma vida no reino de Cristo. Vemos as necessidades, vemos necessário nesse reino a imagem da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O trabalho de salvação será terminado por Cristo, através do poder ministerial que confiou aos seus servos. Amados irmãos, como é importante nós confiarmos nos servos. Como é necessário entendermos a importância que tem o servo na obra de Deus. E eu não digo apenas os servos, nós, pastores, apóstolos, mas também cada um, amados irmãos, porque cada um de nós somos os discípulos, somos servos do Senhor aonde nós estamos. Mas aqui fala sobre ministério, a importância que tem o ministério na obra de Deus. Mas sempre lembrando, o ministério sempre está acima daquele que foi instituído o homem que foi instituído a este servo. E aqui nos fala, trabalhar, porque o Senhor terminará a sua obra sobre estes servos, ou com estes servos que foram colocados para servir na sua obra. E nos ensina, o Espírito Santo nos ensina, a cada um de nós, que devemos fazer, e tudo que nós façamos na obra do Senhor, é por amor, não é com interesse, não é barganhando para poder receber as bênçãos de Deus. E isso, cada um dos servos, mas também a cada um de vocês. Aqui nos fala, o apóstolo passa, o apóstolo muda, os servos mudam, mas as palavras e o ensinamento do Senhor, ela não muda. Então, que nós possamos entender, amados irmãos, esta libertação que o Senhor nos concede, este entendimento desta palavra, da magnitude desta palavra, de libertar-nos em Cristo, a importância que tem que ser desenvolvida em cada um de nós, que possamos trabalhar pela obra do Senhor, que possamos trabalhar pela obra que também somos nós, para poder alcançar esta glória que nos é oferecida na obra do Senhor. Leiam esta carta a Colossenses, entenderão também bastante coisa a respeito, e é a mensagem que nós temos. Amém.